Seja muito bem-vindo ao Enfoco. As legislativas estão agendadas para 4 de outubro. Cavaco Silva anunciou a data e pediu aos partidos que encontrem uma solução para um governo estável. 4 de outubro foi a data escolhida pelo Presidente da República para a realização das legislativas. Cavaco Silva deixou uma mensagem aos partidos. O Presidente considera inconcebível que não sejam capazes de estabelecer uma coligação pós-eleitoral para garantir um governo de maioria estável. É extremamente desejável que o próximo governo disponha de apoio maioritário e consistente na Assembleia da República. Não é concebível que os nossos agentes políticos sejam incapazes de alcançar compromissos em torno dos grandes objetivos nacionais. Cavaco Silva deixou ainda claro que não admite soluções governativas à margem do Parlamento e que não vai tomar a iniciativa de formar um executivo de iniciativa presidencial. É da maior importância que Portugal disponha de condições de estabilidade política e de governabilidade na próxima legislatura. Sem elas, será muito difícil alcançar a melhoria do bem-estar a que os nossos cidadãos justamente aspiram. Não sendo admissíveis soluções governativas construídas à margem do Parlamento, dos resultados eleitorais e dos partidos políticos. Para Cavaco, o país precisa de um governo sólido, estável e duradouro. E se na União Europeia a maioria dos países conseguiu formar coligações alargadas, Portugal não poderá ser uma exceção. Na comunicação do chefe de Estado ao país, não faltou o apelo aos portugueses pelo voto útil. António Rodrigues e Nuno Sá são os convidados deste Enfoque, a quem dou as boas-vindas. Olá. António, começava por pedir aqui um comentário a esta data do Presidente da República, dia 4 de outubro, era uma das possibilidades em cima da mesa. Os partidos tinham apontado mais para dia 27. Surpreende, não surpreende? Começamos por aí. Boa tarde, em primeiro lugar. Cumprimentar a Alexandra, o meu colega Nuno Sá, a quem, aliás, endereço desde já os parabéns por estar num lugar elegível nas listas do Partido Socialista pelo Círculo de Braga. É obra, é verdade. Deve ter sido os poucos círculos onde foi pacífico. Ao António para a batalha que inicia. Estamos sossegados. Em relação a essa questão, das 4 datas possíveis dentro do quadro constitucional possível, o Presidente da República escolheu aquela que lhe pareceu que dava garantias não só de assegurar que há a discussão do programa de governo e depois o tempo para a apresentação do Orçamento de Estado, como também aquilo que, em coerência, já tinha afirmado, que é esperar que as pessoas voltem de férias, se reinstalem e possam assistir à campanha eleitoral e, de alguma forma, de um modo sossegado, poder depois exercer o seu direito de voto acompanhando os debates eleitorais. Julgo que o maior sinal que o Presidente da República já tinha dado relativamente à escolha das datas foi quando ele fez aquela afirmação, julgo que na viagem de Estado à Roménia... Não queria que a campanha fosse feita na praia. Não, fez outra muito mais relevante, que foi dizer que o 5 de outubro já não era feriado. E, portanto, tendo marcado para dia 4, claramente que se junta uma realidade à outra e ficou claro isto. Os partidos, por cautela, mas também ninguém fechou a porta a esta alternativa. E, portanto, os partidos gostariam, porventura, de que fosse um pouco mais cedo, precisamente por causa das duas condicionantes que referi em termos de prazos. Por formação de governo, programa de governo e depois apresentação do Orçamento de Estado e aprovação até 31 de dezembro. Que, de qualquer forma, vai ser, obviamente, um calendário apertado para conseguirmos obter documentos em prazo execuível. Mas julgo que a data é pacífica e todos nós estamos preparados já para fazer acionar as nossas máquinas. Vamos então às outras questões das palavras ontem do Presidente da República, António, em que o Presidente dá a entender que não dará posse a um governo minoritário, que era uma solução estável de governo. Para já coloca-se a questão que o Partido Socialista levantava, e já vamos ouvir a opinião do Nuno Sá, relativamente à constitucionalidade ou inconstitucionalidade de não se dar posse a um governo minoritário. Como é que interpretou estas declarações? Em primeiro lugar, mais uma vez, assinalar a coerência do Presidente da República. O Presidente da República sempre pugnou, quer num passado mais distante, mas principalmente num passado mais recente, sempre pugnou por uma solução estável. Disse-o, aliás, e aquilo que ele afirmou ontem não foi novidade para ninguém. Ele
quer que o próximo governo tenha consciência dos desafios que o país tem pela frente, qualquer que seja o governo, é importante também assinalar isto, qualquer que seja o governo, apresente uma plataforma de estabilidade no sentido de fazer passar no Parlamento aquilo que são os documentos essenciais. E, portanto, em coerência com o que foi o discurso do Presidente da República, ele voltou a assumir esta situação. Situação, recorde-se, que o fez já no passado, ainda com a liderança anterior do Partido Socialista, quando propôs que os partidos se entendessem precisamente para as reformas estruturais que eram necessárias, até predispondo-se a marcar eleições antecipadas na garantia de que haveria estabilidade naquele momento e em termos futuros. Em termos constitucionais, como coloca a questão, ela é possível. O Presidente da República tem a oportunidade e a possibilidade de, a forma como a Constituição o define, é o Presidente da República nomeia Primeiro-Ministro, ouvidos os partidos, tendo em conta os resultados eleitorais. Isto dá uma margem de manobra significativa. E é bom de ver que no sistema de governo português, que é um sistema semipresidencial, em que os governos dependem da confiança presidencial, mas também da maioria parlamentar, ou pelo menos de que passe no Parlamento a solução governativa, nomeadamente os grandes diplomas que têm que passar pelo Parlamento, que há esta dupla legitimidade e esta dupla legitimação relativamente aos governos. O Presidente da República pode nomear um governo minoritário, como é óbvio, aconteceu, o segundo governo Sócrates era um governo minoritário, mas esse conduziu-nos de alguma forma para um descalabro. E não estou aqui a discutir a questão da governação, mas o que está aqui em causa é que quando se apela à existência de uma maioria parlamentar ou quando se apela à necessidade de haver uma maioria absoluta, não é para que haja uma ditadura de um partido ou de vários partidos relativamente aos demais. É um reconhecimento que os partidos não se entendem fora delas. E isso foi visível, aliás, nesta legislatura, apesar de haver maioria absoluta. Mas, acima de tudo, uma outra realidade, que é ter a garantia de que aqui, e então agora, neste momento e na próxima legislatura, termos a certeza de que os documentos essenciais que hão de garantir a estabilidade para o futuro, que não hão de pôr em causa aventuras ou decisões que por vezes podem acontecer, estejam garantidas por a existência de uma maioria parlamentar. Compreendo o discurso do Sr. Presidente da República nesse sentido e, obviamente, se cabe aos portugueses poderem se pronunciar para isso. Não está. A verdade é que nada disto se coloca se o voto útil ao qual apelou o Presidente da República ontem funcionar. Mas há uma real expectativa que funcione até um cenário de maioria absoluta, seja para um lado, seja para o outro, quando olhamos para as sondagens, a evolução da abstenção e aquilo que sabemos que é o impacto do clima cada vez mais crispado, entre os partidos, o impacto que habitualmente isso tem na intenção de ir às urnas. Antes de lhe responder às questões, naturalmente cumprimentar todos que aqui estamos, telespectadores, e agradecer as palavras simpáticas do António. Na hora de facto, no Partido Socialista já arrumamos as listas, foi ontem o nosso último dia de plenário e desejo ao António as maiores felicidades porque o Passos Coelho já disse, já alertou os deputados do PSD para uma verdade, vão perder deputados e oxalá assim seja, mas do ponto de vista pessoal e para a qualidade parlamentar, independentemente das nossas diferenças, tenho a maior estima e, portanto, desejo-lhe o maior sucesso nestes processos de elaboração de listas. Não nas legislativas. Indo à questão, não nas legislativas. Mas o PSD ficará com alguns deputados, ia ter que ficar com alguns, eu naturalmente tenho a maior estima pelo António. Mas queria responder às questões. Eu acho que ainda é muito cedo, pegando pela fase final das questões que colocou, é muito cedo. 2 meses em campanha para as legislativas é muito cedo para estarmos já com muita previsibilidade a perceber o que é que vai acontecer. E, portanto, as sondagens neste momento apontam, nós aliás aqui com o António já as temos discutido, o Partido Socialista já teve sondagens mais altas, entretanto desceu, aproximou-se do PSD, de facto houve uma que até já deu a coligação por 1% à frente do PS, agora as mais recentes já deram outra vez o Partido Socialista à frente, embora não com os índices anteriores, e portanto eu admito que há contextos, até no caso da Grécia, etc., há aqui muitas situações que influenciam o quadro perante o qual os portugueses vão ter que decidir a 4 de outubro, agora sabemos a 4 de outubro, está muito longe de nós ainda percebermos qual vai ser. E, portanto, essa questão das sondagens, sinceramente, são indicadores, mas estão ainda muito verdes, como se costuma dizer, para percebermos. Segunda nota, a intervenção de ontem do Sr. Presidente da República, e começando pela questão política e não pela questão constitucional, porque há aqui um aspecto que é jurídico ou constitucional, outro aspecto político que é o mais interessante para nós, vem precisamente acentuar
um dado que as sondagens vão ter que refletir necessariamente e que, na minha opinião, ainda não refletem, que é a tendência para a bipolarização. Eu devo dizer que, para o Partido Socialista, o sentido das palavras do Sr. Presidente da República, dizendo que é necessário um governo estável, duradouro, para enfrentar os problemas difíceis que o Partido Socialista tem, eu diria mesmo o estado em que a coligação nos vai deixar o país, nós subscrevemos integralmente essas palavras. E, portanto, porque de facto é preciso estabilidade política e um governo forte e duradouro. E, portanto, aí o Partido Socialista subscreve o apelo, o repto, e entendemos isto como um estímulo a que os portugueses, de facto, reforcem a sua opção e a sua participação. Em primeiro lugar, efeito, espero que a abstenção seja reduzida, até tendo os portugueses em conta o apelo do Sr. Presidente da República e a importância destas eleições. Bom, em segundo lugar, nos votos legislativos há quase sempre esse apelo ao voto útil. Percebe-se que há utilidade na estabilidade política. De acordo. Terceira nota é olhar à realidade. Os únicos projetos políticos que podem ser governo em Portugal é a coligação PSD-CDS, o atual governo, ou o Partido Socialista, sejamos claros. E, portanto, sim, eu acho que o voto útil, depois da intervenção ontem do Sr. Presidente da República, vai ser reforçado e a participação. E funciona a favor de alguma das partes em particular? Por exemplo, ontem o politólogo António Costa Pinto dizia que favorecia a coligação. Eu tenho o maior respeito pela figura do Presidente da República, pela figura do Presidente da República, e, portanto, não vou tecer nenhum comentário relativamente ao desempenho da pessoa que hoje é Presidente da República. Mas, porque aí eu diria que as palavras, quanto à pessoa, são claramente colocando-se no campo do PSD-CDS, como sempre se colocou, na minha opinião. E, portanto, a intenção de Cavaco Silva é, na minha opinião, favorecer o voto útil no PSD-CDS-PP. Mas, não o podendo dizer, o que ele diz aos portugueses é preciso que haja voto útil para haver, portanto, e que haja estabilidade. E, nesse sentido, eu acho que acaba, embora não querendo, por favorecer o Partido Socialista. Porque o PSD e o CDS, os portugueses conhecem o governo e sabem que dali não passa. Eu não estou a ver, sinceramente, nas atuais forças que se vão candidatar às legislativas, o PSD e o CDS vai fazer coligação com quem, além dos próprios? Com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com o Marinho Pinto? E, portanto, não vejo outra solução que não seja dar uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Não havendo essa maioria absoluta, devolvo-lhe a questão que colocava agora mesmo. E se for o PS a precisar de fazer coligações numa altura em que António Costa diz que a esquerda, mais à esquerda, é anti-partido socialista e já disse de uma maneira muito clara que não estaria disponível para fazer qualquer coligação com os partidos que integram a coligação? Não é António Costa que não está disponível, parece-me. Acho que quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda e outros fenómenos de esquerda é que deixaram já bem claro que não querem fazer coligações com o Partido Socialista. E, de facto, partidos que têm na sua intenção, por exemplo, sair do euro, é impossível o Partido Socialista fazer uma coligação com partidos que defendem a saída do euro. E, portanto, partidos radicais de esquerda não dá. Mas também penso eu que não estarão com o PSD e com o CDS. Aliás, já foi portanto, de uma forma muito só clara há duas opções. Ou se mantém este governo e estas políticas, ou se dá uma maioria absoluta ao Partido Socialista. António, há uma terceira via porque o Presidente da República ontem traçava essa ideia do voto útil primeiro, que muitos interpretaram como sendo algo que favorece de facto aqui a coligação, mas depois abriu um bocadinho o leque da intervenção dizendo que não seria inédito na Europa haver coligações com mais do que dois partidos, sugerindo no fundo um entendimento entre os três partidos do arco da governação. Da forma como se tem evoluído naquilo que tem sido o embate político-partidário, isso é uma possibilidade? A possibilidade é. Deixe-me que diga três coisas. Primeiro, não creio que o Sr. Presidente da República queira favorecer quem quer que seja, nem a coligação, nem o Partido Socialista. O Presidente da República tem sido coerente sistematicamente nas suas posições e não creio que lhe passe pela cabeça favorecer quem quer que seja neste processo, nem quer sair e terminar o seu mandato com qualquer tipo de nódoa que fosse querer apoiar neste momento qualquer partido ou coligação partidária. A segunda possibilidade, concordo muito com essa ideia da possibilidade
de que pudesse haver aqui um governo quase que de salvação nacional, que no fundo, se não se conseguir encontrar aqui uma maioria, que pudesse estar aqui a suscitar-se um entendimento a três, de forma a poder salvaguardar algumas reformas estruturais que necessariamente vão ter que ser feitas e porque são reformas estruturais, nunca são populares e, portanto, careceriam aqui de um suporte parlamentar muito forte, muito grande em termos de futuro. A terceira questão é uma questão de curiosidade política, mas muito importante. Neste momento, na Europa, só há um caso de todos os governos em que não há uma maioria parlamentar ou há uma maioria de partido único com maioria relativa. Todos os demais são de coligação. A Itália é de coligação, a Alemanha é de coligação, o Reino Unido é a maioria absoluta, a Espanha é a maioria absoluta, mas há todo um conjunto de soluções alternativas, há mais até. Se olharmos para o conjunto de todos os Estados europeus, há soluções em que quem ganha as eleições não governa. Há uma situação na qual eu contactei recentemente em que os segundos, terceiros e quartos partidos é que formaram um governo com o primeiro-ministro saindo do segundo partido e há uma solução, acho, se não estou em erro, na Dinamarca em que o primeiro-ministro foi do quarto partido mais votado porque foi esse que foi o elemento consensual relativamente à formação do governo. Portanto, há várias soluções possíveis, não é que se advoguem. Aliás, julgo que é importante também assinalar a seguinte questão, que é... Hoje as sondagens, de alguma forma, traduzem a desilusão com o Partido Socialista, a desilusão com o líder socialista. Recordo que há um ano atrás havia muitos que achavam que o facto de ter havido uma substituição e uma injustiça que foi criada em um anterior secretário-geral do Partido Socialista, que tinha acabado de ganhar o conjunto de eleições e que a mudança de liderança ia projetar o Partido Socialista por aí acima. Se num determinado momento o Partido Socialista subiu, hoje claramente, desde novembro do ano passado, que o Partido Socialista tem vindo a descer. E concordo com o que o Nuno diz, de que as sondagens não são elementos absolutos. Apesar das sondagens, está ligeiramente António Costa e o Partido Socialista à frente. Depende das sondagens, porque tem havido sondagens para todos os gostos. A última já mas foi a próxima verá, dentro de pouco tempo, que vai dar novamente a coligação à frente, tal como aconteceu no mês anterior. Aliás, se olharmos para a sequência das sondagens que elas têm sido feitas, há uma evidência, independentemente dos resultados. A penúltima é que deu a coligação à frente. A penúltima deu a coligação à frente. A última já deu o Partido Socialista à frente. Depende das sondagens. Há 4 tipos de sondagens que agora saem sistematicamente. Não vamos agora aqui identificar, mas há um site que as compara. E há um dado curioso nessas sondagens, independentemente dos valores de referência, 38, 37, sistematicamente para um ou para o outro, e em alguns casos a coligação até mais abaixo, mas há um indicador muito claro, que é o Partido Socialista ou estabiliza ou desce, enquanto que a coligação sobe. E este é um indicador, como é óbvio, não são valores absolutos, não são dados definitivos, os dados definitivos serão no dia 4 de outubro. Mas este, para nós, um elemento... Mas há um segundo elemento que é importante, que é aquilo que também tem sido a tendência da discussão em termos europeus relativamente ao valor de sondagens e aos resultados eleitorais. Vídeo o que aconteceu em Israel, vídeo o que aconteceu no Reino Unido, vídeo o que aconteceu, por exemplo, no recente referendo na Grécia. Desvios significativos relativamente aos resultados que as sondagens apuravam com uma consequência, ou com uma indicação muito clara também, que é consolidação por parte de quem está no poder, no sentido de que as pessoas, em época de crise, têm medo de dar o salto para o desconhecido e pelo menos sabem o que é que estão e o que é que contam. E isto é um indicador muito importante na nossa perspectiva. Não sabe, gostava de ouvir também o seu comentário à questão das listas que, como dizia há pouco, ficaram fechadas do Partido Socialista. Tem havido muitas críticas dentro do Partido Socialista, sobretudo dos deputados mais próximos de António José Seguro, que foram, no fundo, erradicados das listas e até disseram boa sorte ao Partido Socialista para as próximas eleições. Se a missão de António Costa, dita por ele quando assumiu a liderança, era reunir o partido, reunificar o partido, conseguiu com estas listas? Eu, antes de comentar isso, quero fazer outro comentário que está entroncado com a questão que me colocou. Aquilo que o António diz é verdade, em muitas sondagens e muitos governos até acabaram no Reino Unido, por exemplo, ficar, mas é interessante, e estamos aqui a fazer comentário político, notar duas coisas. Nesses países, a oposição tinha um discurso muito mais radical do ponto de vista de esquerda mais radical e medidas mais, se quiseres, mais pró-Siriza, se assim o entendermos, da alternativa, medidas muito mais radicais do que aquilo que é o programa, as ideias que o Partido Socialista e o posicionamento do Partido Socialista em Portugal. E, por outro lado, também interessante nessas sondagens, e o António não o negará, é o facto de, em todos os inquéritos, questionado sobre quem é que consideram o melhor líder
para o governo melhor primeiro-ministro, a confiança está claramente com António Costa. Na última sondagem, cerca de 70%, se não me falha a memória, consideravam António Costa melhor e confiavam mais e preferiam do que Passos Coelho como primeiro-ministro. E isto não é de sumenos. Ou talvez reforce aquela ideia de que poderia as eleições de 4 de outubro, aliás, como em todas as eleições, e até posso das listas, as listas têm importância, mas eu acho que, naturalmente, que os dois candidatos a primeiro-ministro, porque é assim que os portugueses em casa olham para as televisões e para os jornais, e é aí que vão estar centradas as atenções. E a campanha na televisão, diga-se. Isto vai se bipolarizar muito, na minha opinião, em setembro, entre António Costa e Pedro Passos Coelho. E aí, na minha opinião, o Partido Socialista parte claramente em vantagem, e é um grande capital termos como secretário-geral o António Costa. Em relação às listas, dizer o seguinte: o António, há partidos que são partidos de poder, de governação, de massas, muito grandes, que é o caso do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, e eu penso, estes processos são normais, e sempre que há altura de escolhas são processos muito difíceis, naturalmente tem que se tomar opções, os lugares não chegam para toda a gente, e é natural que cada um se sinta sempre capaz de desempenhar a função do deputado. E em partidos que têm dezenas de milhares de militantes, centenas de dirigentes implantados por todo o país, que estas questões surjam e acontecem nos grandes partidos. Vou-lhe roubar um último minuto, António. Há um momento de crispação e, embora eu acho que ainda se podiam ter sido dados mais algum passo no sentido dessa diversidade e unidade, também algumas críticas. Eu fui apoiante de António José Seguro, quero aqui dizer-lhe. E estão nas listas e em lugar, tenho a certeza, perfeitamente elegível. E, portanto, algumas críticas também que se fazem também poderão ser não totalmente corretas. Deixe-me só fazer uma porque pergunta. As listas, na minha opinião, os critérios foram como sempre foram sendo feitas, muito de acordo com as bases do partido. Agora, eu tenho esperança que, com o tempo, nos próximos dias, vai diminuir a turbulência no Partido Socialista, o partido saberá perceber que o essencial é a vitória do partido e vai aumentar a turbulência ali do lado do PSD-CDS. 30 segundos para esta resposta, Nuno. Se é verdade que a popularidade de António Costa até subiu relativamente a Pedro Passos Coelho, e não estou a dizer se é verdade nas sondagens essa a indicação, então o que correu mal a António Costa foi eventualmente um não corte com o passado. Devia ter sido mais claro relativamente ao que é que o PS vai fazer diferente relativamente ao PS. Não, eu quero exatamente aquilo que quero responder de forma muito sincera. Há um discurso que é facilmente perceptível, que joga com os sentimentos dos eleitores e joga com o medo. O PSD, CDS, sistematicamente usam o discurso da bancarrota e o discurso do medo, e atenção ao que se está a passar na Grécia, que tem imagens de facto demolidoras e angustiantes para qualquer português que pense que isto pode acontecer em Portugal. E, portanto, tudo isso com uma campanha muito forte, inclusive na comunicação social, que eu acho que nem sempre todos os canais têm sido altamente as declarações isentos. São vossas. Isso amedronta e gera muita incerteza nos portugueses e dá os quase 30% de indecisos. São quase 30% de indecisos. E é que se vai decidir. Aí é que se vai resolver. Meus senhores, muito obrigada pelo vosso comentário no Em Foco, que hoje termina por aqui.